Olá, pessoal, boa tarde. Muito bem. Bom, gente, a gente tem aqui uma apresentação que a gente vai compartilhar a nossa tela. Hum, Share screen. Eu vou compartilhar que é uma apresentação que vai guiar a nossa conversa de hoje, tá bom? Essa é uma conversa introdutória. A gente vai apresentar para vocês o nosso projeto em Juruti e como vai ser esse Uhum, curso, essa formação, isso. que vai acontecer online e em diferentes modos. E essa é essa primeira aula de hoje. Então, ela vai funcionar como uma grande conversa, um momento de se conhecer, de se apresentar. Uhum. Então, sintam-se à vontade também, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, gente. Bom, a gente vai dar início então ao programa de formação de multiplicadores agroflorestais. Vocês já vão entender o que que significa isso. Primeiro, por que que é um programa, não simplesmente um curso. Ele é um pouco mais amplo. E o que que são esses multiplicadores agroflorestais. Para vocês saberem o que espera vocês hoje, então a gente planejou fazer uma rodada de apresentações. Então, quem estiver aqui hoje vai fazer parte dessa rodada de apresentações. Quem não foi, não conseguiu participar hoje do nosso encontro, a gente vai pedir que enviem um vídeo, uma selfie, pelo grupo mesmo, pode ser uma selfie de baixa resolução, mas falando um pouquinho sobre quem você é e por que está fazendo o curso. A gente vai falar então para quem que é esse curso, e aí logo em seguida a gente vai passar a palavra para o pessoal do WRI, que eles vão falar um pouquinho para a gente sobre mudanças climáticas e a restauração florestal, que é justamente isso que mobilizou o WRI e a Preta Terra a irem para Juruti trabalhar aí com vocês. A gente vai falar em que pé que está o projeto de agrofloresta em Juruti, como foi todo o processo, como foi o sistema implementado, e a gente vai explicar qual vai ser o conteúdo do curso, o formato do curso, e aí a gente fecha com dúvidas. Perfeito. Tá bom? Eu acho que é isso. Não esqueçam de mandar a introdução de vocês, tá? Um Uhum. videozinho, faz uma selfie, conta um pouquinho de vocês, bem rápido, tá? Não precisa passar de É. 2 minutos aí, mas conta um pouco de quem vocês são e por que vocês estão aqui fazendo esse curso. É bom Para para todo quem mundo se conhecer. para quem não participou, então quem tá vendo essa aula gravada, então a gente vai pedir que mande pelo grupo essa apresentação, tá bom? Então hoje a gente vai começar com quem está aqui presente essa rodada. A gente quer saber primeiro quem é você, então seu nome, de onde você é, o que que você faz e por que que você se interessou por esse curso? Por que que você acha que esse curso pode agregar para sua formação, para o seu conhecimento, Podem tá? contar bastante, tá, gente? Essa ideia de não passar de 2 minutos e depois para os vídeos não ficarem pesados no WhatsApp, É. mas podem falar. Quem gostaria de começar, pessoal? Paula, Pode falar, professor. desde que eu começo. Manda, por favor. Perfeito, professor Obrigada. Michel. Bom, gente, pelo que eu vejo aqui, os participantes, né, são, na maioria, os estudantes, certo? Mas, meu nome é Michel, tá? Sou professor de agronomia aqui na UFOPA Juruti. Atuo na área da fitotecnia e também sou responsável pela disciplina de sistemas agroflorestais, né? A gente inicia na ecologia, depois vem sistemas agroflorestais, tudo, agroecologia, tudo um conjunto. A gente vai construindo uns conceitos aí, mas a gente o que realmente precisa saber são essas experiências de campo, né? E o que vocês vão mostrar para nós aqui. E os alunos também já têm um certo conhecimento sobre isso, né? E acho que este curso vai ser muito proveitoso para todos nós, né? Com certeza. Seria isso. Muito bem, obrigado, professor. Obrigada, professor. Bem-vindo. Camila, você quer falar? Sim, já ia me pronunciar. Me chamo Camila Bentes, eu sou acadêmica do curso de agronomia na UFOP, o professor Michel é meu professor também, e eu e Michel, a gente tem um projeto também dentro da UFOP justamente com sistemas agroflorestais, né? Então a gente está começando aí, identificando os desafios que a gente encontra nesse tipo de sistema, né? Então, o que a gente puder ter de informação, de conhecimento, a gente vai fazer para obter. E é basicamente isso, a gente está aqui para aprender cada vez mais
e poder agregar aí na nossa sociedade. Eu sempre gostei bastante desse modelo, né, de sistema, como a agrofloresta, então é basicamente isso que me trouxe aqui. Certo? Perfeito. Certíssimo. Obrigado, Camila. Bem-vinda também. E obrigado por Obrigada. tudo. E obrigada por toda a ajuda que você tem dado para a gente. Ótimo. Pô, tá bom. Vamos em ordem? Então, se ninguém se pronunciar, a gente vai chamando um por vez. Acho que o do Fraim poderia falar agora. Oi, do Frei. Boa tarde. Boa tarde. Estão me escutando? Sim, Sim, estamos ouvindo. Bom, meu nome é Dufray, tenho completando hoje 26 anos de Parabéns. idade. Obrigado. E sou daqui de Juruti, né, do campus do FOP também. Professor Michel, meu professor. E atualmente eu estou fazendo, né, juntamente com os colegas lá, participando do curso de compostagem. E esse curso, né, vai me ajudar também a conhecer, né, ter mais conhecimento da agrofloresta, né, em campo, como é. Vai ser muito proveitoso. É isso. Tá ótimo. Frei, muito bem-vindo. Obrigada. Feliz aniversário. Qual ano que você está na UFOP, do Fraim? Eu estou no segundo semestre. Segundo semestre. Então, você começou esse ano? Ano passado, no caso, né, Paula? Né? Porque esse ano a gente não estudou. Nossa, esse ano então nem... Não. Não ouvia pela pandemia. Entendi. Tá certo. Bom, bem-vindo também, do Frei. Agora, Bem-vindo. vamos chamar a Thalita? Olá, gente. Sou Thalita. Sou analista aqui do WRI Brasil, colega da Mariana. Trabalho na área de clima e na área de floresta. Sou analista de clima aqui. Legal. A Thalita que vai compartilhar um pouco com a gente dessa visão sobre mudanças climáticas e restauração também, junto com a Mariana. Muito bem-vinda, Thalita. Obrigado, viu? Acho que vai ser super enriquecedor o seu ponto. Você quer falar, Mariana? Só para fazer a apresentação para quem está aqui? Oi, gente, bom dia. Mariana aqui, sou analista de pesquisas no WR Brasil. Conheci alguns de vocês presencialmente quando eu fui para Juruti, estive lá na UFOPA com a Paula e com o Walter. Sou coordenadora desse projeto, do qual essa formação de agentes multiplicadores faz parte. Vou contar um pouquinho do projeto já para vocês. Estou muito feliz que alguns de vocês estão aqui ou os outros que estão assistindo depois. E espero que esse pouquinho que a gente está contribuindo nessa discussão de agroflorestas, de implementação, de mudança climática, possa agregar o que está acontecendo aí em campo. E uma pena que a gente não pode estar junto presencialmente, mas eu tenho certeza de que, de qualquer forma, essa interação vai ser super rica e proveitosa. Bom curso para todo mundo. Maravilha. Obrigada, Mari, Muito pela bem-vinda, ajuda. Mariana. Obrigado por tudo. É uma pena, a gente também gostaria de estar aí com você. Isso é uma ferramenta para a gente fazer isso, para a gente não parar o projeto. A gente ficou ensaiando o ano inteiro para voltar para Juruti, mas dessa vez não deu certo. Mas tudo bem. Em breve estaremos aí. Vamos abrir para o Alex? Senhor Alex Alves. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Super bem. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação grande estar aqui com vocês. Então, meu nome é Alex Alves, sou acadêmico do curso de agronomia, colega da Camila, aluno do professor Michel, amigo do Dufray. E parabéns aí, Dufray, pelos 26 anos, sucesso sempre. O que me motivou a estar aqui hoje, quando eu comecei o curso de agronomia, eu me interessei em conhecer todas as áreas que a agronomia pode oferecer, né, para no final eu tomar uma decisão mais pautada em experiência mesmo do que seguir no futuro. E estagiando na cooperativa, eu tive contato com algumas famílias que já trabalham com modelos agroflorestais, no caso ali a família da Marliane, né, na comunidade Esperança, e de fato é um modelo que traz muitas vantagens para o morador, né, para as comunidades como um todo, e precisa ser difundido esse conhecimento para que a gente possa conviver com a floresta, mas tirar proveito de alguma forma, né? No caso,
na formação de renda, de dignidade para as pessoas que moram nessa região. E é isso. Perfeito, Alex. Você está em qual ano da agronomia? Eu estou no segundo, indo para o terceiro ano, no sexto período. Sexto período. E então você fez estágio na cooperativa? De quanto tempo foi esse estágio? Foram de 8 meses. Nossa, que legal. Que tipo de atividades você tinha lá? Agricultura familiar, basicamente. A gente dava suporte para famílias. É uma cooperativa que tem o apoio da UCO, né? Que busca incentivar e dar suporte técnico para famílias na região do Planalto. Na questão de cultivo de hortaliças, produção de mudas. E me deu uma experiência bem legal, uma visão mais ampla. Isso é Muito super bom, Alex. importante. Muito importante Super para nós. ter essa conexão com as cooperativas. Legal, eu acho Bem-vindo que também. a gente podia abrir para a Rebeca. Obrigado. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Perfeitamente, Rebeca. Ok. Oi, gente, meu nome é Rebeca. Eu também sou aluna da UFOPA, do curso de agronomia, do 4º período. E esse projeto é bem importante e interessante para mim, pois eu já estagiei quando eu fazia técnico em meio ambiente na agrofloresta, mais precisamente no começo, né, da implantação da agrofloresta. Então, para mim, é muito gratificante poder continuar e ter mais conhecimento, porque eu vejo que é algo que dá muito certo e que é muito vantajoso e agrega muito para o nosso curso, né, para que vamos exercer quando nos formarmos, né? Então, é algo também que eu quero botar em prática junto com a minha família, de fazer algo parecido, e é muito gratificante mesmo poder participar aqui com vocês. Ótimo, Rebeca, obrigada. Muito bom, obrigado, Rebeca. Bem-vinda também. Vamos chamar a Mariana, saca? E aí, último, mas não menos importante, a Mariana. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, saca? Eu sou secretária técnica executiva da Preta Terra e vou estar acompanhando vocês aqui mais de longe, mas vocês podem contar comigo para qualquer coisa que precisar, tá? Qualquer coisa logística, dúvida, também podem me escrever. Eu vou estar sempre apoiando vocês aí. Muito prazer conhecer todos. E bom curso para todo mundo. Ótimo. Obrigado, Mariana, bem-vinda. Obrigada. Só deixando a mensagem para todo mundo para todos vocês que estão aqui, para quem estiver assistindo, a Mariana está no grupo de WhatsApp, então se vocês precisarem de alguma coisa imediata, tiver dúvidas, como acessa, como funciona o 0800, alguns documentos, quando a gente começar a trocar, ela vai ajudar a manter a coesão do grupo, tá bom? E, bom, eu acho que para quem também não nos conhece, eu não sei se todo mundo, principalmente todo mundo que está assistindo essa aula gravada nos conhece, nós somos, bom, eu sou a Paula. Eu sou o Walter. Nós dois somos da Preta Terra, nós estivemos em Juruti em 2018 e 2019, implementando um projeto junto com o WRI de sistemas agroflorestais. Como Preta Terra, nós temos projetos em muitas partes, em muitos lugares, com muitos contextos diferentes, sempre disseminando a agrofloresta. A gente acredita muito nessa maneira de produzir, a gente chama inclusive de restauração produtiva, né? Então a gente está muito feliz de poder disseminar isso, porque essa é a nossa missão, na verdade. Cursos como esse, momentos como esses, é a nossa oportunidade de cumprir com a nossa missão, que é disseminar as agroflorestas. Para nós é muito importante estar levando esse curso para vocês, porque ele representa duas coisas muito importantes. Hoje a Preta Terra é um grupo maior, mas a Paula e eu somos os fundadores da Preta Terra, né? E esse foi um dos nossos primeiros grandes projetos com diversas comunidades na Amazônia, em Juruti. Então nós fomos e vivemos aí. Então a gente conhece, eu acho que praticamente todo mundo que está aqui, né? Eu não sei se todo mundo que vai ouvir a gente, mas muita gente.
e a WRI é o nosso maior parceiro. E a gente fez esse projeto junto e continua construindo esse projeto juntos. Então, a gente vai continuar junto aqui. Contem com a gente. Nós estamos no grupo lá também. Então, vocês falam diretamente com a gente a hora que vocês quiserem. Essa é a ferramenta que a gente vai usar. São essas aulas online, hora gravadas, hora ao vivo para quem puder participar. Mas a gente está aqui presente como se nós estivéssemos aí. É só um percalço no longo do caminho, mas logo a gente está aí de novo, de corpo presente, implantando agrofloresta junto com vocês. E obrigado a todo mundo por estar aqui. Muito obrigada pela participação, pessoal. Então, vamos lá. Eu acho que antes da gente começar a dar seguimento, a gente queria discutir com vocês por que multiplicadores agroflorestais, né? O que é essa palavra? O que significa a gente ser um multiplicador agroflorestal? Por que esse é o foco do nosso curso? Você quer falar um pouquinho? O que você fala? Bom, multiplicadores agroflorestais, para vocês entenderem, são aquelas pessoas que ganham esse conhecimento, trabalham esse conhecimento, aprendem, né, em primeira mão, e daí são os agentes que vão levar o conhecimento para diante, para outros agricultores, outras comunidades, agricultores, agricultoras, comunidades, pessoas que manejam a floresta, agroextrativistas. Então, de uma forma muito ampla, o multiplicador é aquele que obtém o conhecimento da agrofloresta, que pode ser um agricultor, e muitas vezes mas que é capaz daí de traduzir isso de forma didática, levar para diante para outros agricultores como ele. E isso, na verdade, denota até uma missão para vocês. Isso significa que se vocês estão aqui como multiplicadores, significa que vocês não vão poder pegar esse conhecimento e guardar só para vocês e aplicar só na propriedade de vocês. A ideia é vocês apoiarem outros agricultores, outras comunidades para expandir esse conhecimento e para fazer isso virar real, né? Não é simplesmente ter o conhecimento pelo conhecimento, mas é para praticá-lo, né? Então, a gente é o multiplicador da agrofloresta a hora que a gente pratica e dissemina esse conhecimento, né? Então, percebam que vocês têm uma missão muito especial, né? Uma missão do ponto de vista filosófico, bonito, romântico até, da agrofloresta, mas também uma profissão. Tá? Isso você pode ser um agente multiplicador que, ora, pode estar trabalhando com isso, com a agrofloresta de verdade, levando adiante. E a gente está aqui nesse papel de ajudar nesse processo de formação. Então, vão acontecer vários módulos, onde cada um deles você vai construir um pouquinho mais esses bloquinhos que vão te formar e que vão te dar uma amplitude de visão um pouco maior do que veio da academia, para vocês que são estudantes, um pouco diferente da que veio do campo, para vocês que são agricultores, ou que são estudantes e agricultores, e de uma forma geral, a gente vem aqui para amarrar todo esse conhecimento, para transformar isso em uma ferramenta de multiplicação, de dispersão do conhecimento agroflorestal. Então, é uma missão muito especial, tá? Levem super a sério. Eu acho que eu vou passar para frente agora do que você vai tratar o curso. Eu abro para... Eu acho que abre para a WRI. Isso, Então tá, gente. Então, entendendo isso, acho que tá claro para vocês qual é o papel, qual que é o objetivo, no final das contas. A gente vai formar vocês, a gente vai construir isso junto, esse conhecimento juntos, mas a ideia é esse conhecimento ir para diante. Nesse momento, a gente vai abrir a palavra para a WRI e depois a gente volta e fala um pouco para vocês, antes da gente começar os módulos do curso, a gente vai contar quais serão esses módulos. Hoje a gente vai falar do projeto para vocês entenderem a agrofloresta a partir da perspectiva de um case, né? De um caso, de uma implantação que foi feita aí onde vocês estão, mas em Juruti, só que a gente vai passar como vai ser também os próximos módulos, o que é essa formação toda. Mas agora vamos abrir um pouquinho para ouvir um pouco da WRI. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, Walter. Vocês vão ter só que me dar a permissão para eu compartilhar minha tela aqui, que ainda não está. Claro. Já. Acho que agora deu. Foi. Ótimo, Mari. Manda ver. Perfeito. Gente, boa tarde. Acho que a Paula e o Walter já contaram um pouquinho para a gente sobre o contexto, de como eles chegaram em Juruti. Eu só vou rapidamente retomar para contar o porquê mudança climática, né? Porque a gente fala tanto disso. A gente está aqui nesse programa de formação no âmbito de um projeto que se chama Sistemas Agroflorestais para Aumentar a Resiliência de Comunidades na Amazônia. Esse projeto, ele faz parte de uma renovação de uma doação que já está indo para o terceiro ano, para a terceira rodada de doação, na verdade. A gente começou a trabalhar em Juruti em 2016
e desde então a gente vem desenvolvendo várias atividades. Para quem não conhece o WRI, né, para começar, o WRI é uma organização que foi criada em 1982, então já tem aí mais de 30 anos de existência, atua em mais de 50 países e sempre na agenda de mudanças climáticas. Aqui no Brasil, a gente tem 2 escritórios, um em São Paulo, onde eu estou baseada, mas não estou indo no escritório, né? E um em Porto Alegre também. Eu faço parte do time de florestas, a Thalita, que está aqui comigo hoje, faz parte do programa de clima, e a gente também tem o programa de cidades, tá? E aí, para falar desse programa de hoje, a gente não pode esquecer de falar da Preta Terra, que é, enfim, quem está liderando esse processo aqui hoje, mas também da Alcoa Foundation, que forneceu todo o apoio financeiro para que a gente executasse essas atividades. E essas atividades que a gente vem executando são desde mobilizações e diagnósticos, revisão de documentos, conversas, entrevistas, com várias pessoas que moram na cidade, com várias pessoas que são das diferentes comunidades na área rural. E aí, enfim, como eu disse, desde 2016 a gente vem construindo esse conteúdo, e aí a gente passa para esse último ano aí, né, 2020, que foi um pouco afetado pela pandemia, mas que a gente tem 2 objetivos desse ano, né? Então monitorar e avaliar o que está acontecendo nas unidades demonstrativas que foram implementadas em Juruti. Então, hoje, a gente tem 10 hectares que foram implementados em diferentes propriedades rurais, em diferentes comunidades, tanto na região do Curumucuri quanto do Mamuru. E aí, a gente vai ter, né, além desse monitoramento, que alguns de vocês vão ser pessoas que vão liderar esse monitoramento em campo, quanto também pensar num mecanismo, né, de parceria com comunidade local, no caso vocês, para prestar assistência técnica contínua, tanto para essas pessoas que têm unidades demonstrativas, quanto para outros que queiram mudar a forma como elas estão produzindo, enfim, fazer coisas diferentes dentro das suas propriedades rurais. A gente tem o apoio de diferentes instituições, então, o próprio JUS, o sindicato, a associação, a própria Alcoa. A gente conversa também com a Secretaria de Produção e, enfim, a UFOPA, né, principalmente aí na pessoa do professor Michel, que está aqui hoje com a gente. Então, esse é um pouco do contexto do projeto. E aí, eu sempre, a Paula e o Walter colocaram que eles vão fazer a formação em cima de um caso concreto, né? Mas é só para a gente mostrar o histórico das unidades demonstrativas. Eu sempre gosto de dizer a foto da esquerda, o antes, né? E a foto da direita, o depois. E a gente está fazendo uma ficha técnica dessas unidades demonstrativas e vendo o que aconteceu, qual que é essa área, o que foi feito ali. Então, a gente está fazendo todo esse acompanhamento para a gente ver o que está acontecendo em campo, para que a gente possa tirar as lições aprendidas, para que a gente possa discutir aqui o que funcionou numa área, o que não funcionou em outra, como que a gente pode melhorar, se precisa trazer alguma coisa de fora. Então, a gente está sempre buscando trazer para o chão aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está levantando de informação. Isso que a gente chama de pesquisa aplicada, né? Então, o WRI trabalha muito nessa coisa da pesquisa aplicada e, além de tudo, sistematizar essa informação, organizar essa informação para depois a gente poder influenciar a política pública, para atrair novos recursos, enfim, para fazer várias outras coisas, para a gente ganhar escala, para que mais pessoas possam fazer isso, né? Para adotar essas práticas sustentáveis e de baixo carbono. E aí vocês estão aqui hoje, né, pensando em agrofloresta. Eu falei sobre resiliência. Esse projeto, ele fala muito sobre gênero, então tentar envolver mulheres e jovens e lideranças locais. Então a gente fala muito sobre isso. Toda a narrativa do projeto, ela é pautada na questão da diversidade, da inclusão. A gente está falando de mudança climática, a gente está falando de agrofloresta, mas como que tudo isso se conecta, né? Que é o que eu trouxe no começo, é a agenda da mudança climática. E aí eu convidei a Thalita para estar aqui com a gente hoje, e ela vai contar um pouquinho, bem basicamente, quais são os principais conceitos de mudança climática e como que isso se conecta com a agenda da restauração. Então, eu já vou passar a palavra para ela, Thalita, e novamente reforço que não só a Paula e o Walter e a outra Mariana que estão aqui hoje estão à disposição, mas eu também estou à disposição. Acho que esse é um processo coletivo, a gente está sempre querendo buscar como melhorar, como que a gente pode avançar.
E eu acho que é uma oportunidade de cada vez mais de vocês, né, se apropriarem desses conteúdos que estão disponíveis e se engajarem com as pessoas para que fomentar uma grande quantidade de projetos, de implantação de áreas, enfim, para a gente pensar em como a gente pode seguir trabalhando junto, tá bom? Thalita, para você. Obrigada, Mari. Vou compartilhar minha tela aqui também, que eu tenho um slidezinho aqui que acho que pode ser útil para a gente. Primeiramente, agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, um projeto incrível. Muito feliz em estar aqui apresentando um pouquinho do que eu trabalho no meu dia a dia, que é falar sobre mudança do clima. Obrigada, Mariana, obrigada, Preta Terra, obrigada a todos vocês. Bom, uma leve apresentação. Eu sou Thalita, eu trabalho no WRI já tem uns 4 anos, quase 4 anos. Eu sou engenheira ambiental, trabalho com mudança climática desde o meu estágio, lá em 2010, já faz tempo. E ao longo da minha trajetória, eu fui trabalhando tanto com indústria, trabalhei na CETESB, que é o órgão público aqui do estado de São Paulo, e agora eu estou no WRI, trabalhando um pouco mais próximo do setor de agrofloresta e de ferramentas de mensuração de gás de efeito estufa. Mas a ideia aqui hoje é passar um pouquinho conceitos gerais, por que a gente está falando tudo isso, de onde vem toda essa história, o que é mudança do clima, o que está acontecendo. O que está acontecendo, né? Bom, começar pelo conceito de efeito estufa. O que acontece? A nossa atmosfera é feita por gases, por vapores, por partículas, ela é uma mistureba de um monte de coisa. E todas essas partículas que fazem parte da nossa atmosfera, elas vibram e elas reagem com energia. Bom, a energia que chega na atmosfera é a energia que está vindo do Sol. Então, o Sol manda vários tipos de energia, manda calor, manda pouco de radiação, manda ultravioleta, manda uma série de diferentes formas de energia. E cada gás, cada partícula que está na nossa atmosfera vai reagir a essa energia que ela recebe de uma forma diferente. Então, por exemplo, a gente tem lá em cima, uma das últimas camadas, a camada de ozônio, a famosa camada de ozônio. O que ela é? É quase um cobertor feito de ozônio que está em volta da Terra. E o ozônio lá em cima, ele reage com a luz do Sol no pedacinho do ultravioleta, que é aquela faixa que dá câncer de pele, que machuca, que dá mutação genética. Então, o que acontece? Esse cobertor reage com o ultravioleta e não deixa ele chegar aqui na gente. É um exemplo de como a nossa atmosfera reage a toda a energia que está vindo do Sol. Beleza. Só que na nossa atmosfera tem um monte de coisa. Um monte, vários tipos de gases, vários tipos de vapores. E o que o pessoal começou a perceber nos últimos anos? Parte desses gases que estão na atmosfera, eles reagem com o calor que vem do Sol. O calor é um pedacinho da energia que está vindo do Sol. E eles reagem de que forma? Parte devolve para o espaço, manda embora, quase como se fosse um espelho. Parte absorve, parte deixa passar e volta, e vai e volta. Então, uma parte desses gases acabava segurando e retendo esse calor dentro da atmosfera. O calor não saía embora. É quase uma coberta quente que fica ali, e quanto mais você fica, vai esquentando, vai esquentando. Era isso que começou a acontecer. Aí eles foram ver, tá, mas que gases são esses? O que está acontecendo, né? Eles começaram a perceber que alguns desses gases que estavam ali na atmosfera e que seguravam essa parte da radiação do Sol, que segurava esse calor, eram gases que nós produzíamos nas nossas atividades, no cotidiano, no dia a dia. Parte deles são naturais também. O efeito estufa, de uma forma bem geral, é um efeito natural que segura a temperatura na Terra e ajuda a ficar numa média. Tem lugar que é um pouco mais frio, tem lugar que é um pouco mais quente, mas na média fica bom para o desenvolvimento da vida do planeta, para o desenvolvimento das nossas florestas, para o desenvolvimento da nossa biodiversidade. O que começou a acontecer é que teve uma fase da nossa história, da história do ser humano, que a gente entrou na chamada Revolução Industrial. E o que aconteceu na Revolução Industrial? Eles descobriram as máquinas a vapor, começaram a gerar uma série de maquinários que funcionavam a partir da queima de material. Opa!
Quando você queima qualquer coisa, quando você queima um material, aquilo vai gerar gases, vai gerar partículas que vai para a atmosfera. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. No fim, o planeta inteiro queimando um monte de coisa, a quantidade de determinados gases foram aumentando de uma forma muito acentuada na atmosfera. Então, a atmosfera começou a ficar mais rica em um grupo específico de gases provenientes de queima de materiais, que começaram a aumentar muito depois da Revolução Industrial. Tudo quanto é indústria, tudo quanto é veículo que queima material, queimada de florestas, queimada de campos, essas coisas todas acabavam emitindo partículas para a atmosfera, justamente as partículas que estavam segurando mais calor na atmosfera. O que começou a acontecer? Esse efeito estufa, que era natural, que tinha uma taxa média ali, mais ou menos, do jeito que ele acontecia, começou a ficar mais forte e mais intensificado. Bom, lembrando, os gases que estão na atmosfera, o calor é uma forma de energia. As massas de ar da atmosfera começaram a ficar mais energéticas, começaram a ficar mais fortes. O que isso acarreta? O que acontece? Se eu tenho uma massa de ar fria, às vezes ela não muda a temperatura, mas ela fica mais rápida. Então, ela vai avançar para um lugar onde antes ela não ia. Alguns lugares, poucos lugares, mas alguns lugares do mundo vão ficar mais frios. A maior parte vai esquentar. E o que a gente fala é que, ultimamente, tem observado que a média do planeta está esquentando. Mari, só um parênteses, eu vejo que de vez em quando popam uns negocinhos aqui. Eu não sei se o pessoal tá falando no chat, qualquer coisa. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, você me avisa. Eu vou seguindo, qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Combinado. Valeu. Então, o que acontece? Na média, no grosso, o planeta está esquentando. Uns lugares esquentam mais, outros esquentam menos, um ou outro pontualmente esfria. Mas, na média, esquenta. E aonde vai esquentar mais? A maior parte do aumento de temperatura, pelos modelos dos cientistas que eles estão observando, vão acontecer nas faixas tropicais. Aonde que é isso? Entre Equador e Trópico para cima, entre Equador e Trópico para baixo. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Essa faixa é a principal faixa de aquecimento. Quem que está aí? Brasil, América Latina, África, Índia, uma parte muito grande da Ásia. É a parte mais pobre, com menos riqueza do planeta. E aí que tá o ó. Se você tá num lugar que começa a esquentar, o que você faz? Você vai ligar o ar-condicionado. É todo mundo que tem ar-condicionado? Não é todo mundo que tem ar-condicionado. Então você começa a observar uma diferença em como as pessoas vão sentir esse aumento de temperatura. Quem tem menos poder aquisitivo, quem tem menos riqueza, quem tem menos dinheiro, não vai conseguir se adaptar tão bem quanto quem tem mais dinheiro, quanto quem tem mais riqueza, quando quem consegue estruturar a tua vida, a tua cidade, o teu ambiente, para conseguir se adaptar àquelas mudanças. E quando a gente pensa em agricultura, o problema vai um pouco mais além. Por quê? Se você consegue colocar uma estufa, se você tem um ambiente climatizado para o desenvolvimento de espécies e tudo mais, é uma coisa. Mas se você não tem, é outra. Tem determinadas espécies que aguentam um aumento de temperatura. Mas o aumento de temperatura também não é linear, não é tipo o ano inteiro vai ser 1 grau a mais. O verão, às vezes, vai ser 5 graus a mais. E o inverno vai ser 1. Na média, a gente está em 3. Então, ele não é distribuído igualmente. Às vezes, eu vou ter uma onda de calor tão forte em determinado local que eu posso destruir uma cultura inteira. E depois, para você recuperar. Aí é custo, aí é um impacto, aí é a sobrevivência da comunidade local que está ali. Tudo bem. Só que quando você começa a avaliar o mundo inteiro, tem muito mais gente que vai sofrer os impactos negativos e não vai conseguir sobreviver do que gente que vai ganhar dinheiro e vai lucrar com isso. Então, tipo, veja bem, esse não é tão ruim. Tem gente que fala, não há consenso. Bom, eu acredito que nada no mundo se há consenso. Hoje tem gente discutindo coisas extremamente básicas que pra gente imagina que isso seria tema de discussão. Mas, para o clima, quando a gente pega especialista que está estudando o tema, que está gerando publicação e está alimentando o corpo científico do planeta, 97% dos especialistas já afirmam com base em informações e estudos
teóricos e práticos de que os seres humanos estão causando e intensificando esse aquecimento global. E tem gente que fala que está esfriando. Lembra que eu falei? Em alguns lugares pontuais pode ser que esfrie, mas a última década inteira e a penúltima também, globalmente falando, foram as mais quentes. E cada ano a gente está passando pelo ano mais quente que o anterior. Eu até vi uma frase esses tempos que me marcou muito, eu trabalho com isso, né, faz tempo, que é o seguinte: não pensa que esse ano é o mais quente do que a gente já foi. Pensa que ele pode ser o mais frio dos que estão por vir. Então, tipo, a tendência é que cada vez esquente mais. Mas quais são? O que a gente faz que gera esses gases que estão indo para a atmosfera? Qual que é a nossa parcela de atuação? Bom, para começar, queima de combustível fóssil. Por quê? Combustível é basicamente carbono. É carbono em várias formas. Gasolina, diesel, biodiesel. O carbono, ele gera cadeias de diferentes formatos, de diferentes composições. E o combustível é basicamente cadeias de carbono de vários tamanhos e várias formas diferentes. O carbono do combustível fóssil está vindo do petróleo, do carvão, que são coisas que estavam enterradas. Quando você pega esse material que estava enterrado, queima, processa ele, né, e queima, você pega esse monte de carbono que estava enterrado embaixo da terra e joga para a atmosfera. A gente fala que isso é um balanço positivo. Quando eu pego um carbono de um biodiesel, de um etanol, de um álcool, que são combustíveis que vieram das plantas, do cultivo, a planta, para crescer, faz fotossíntese. Ela tira o carbono da atmosfera, ela processa e vira matéria orgânica da planta. A gente processa a planta e queima o resultado, né? Queima o etanol, queima o biodiesel. E devolve esse carbono para a atmosfera. Tirei da atmosfera, devolvi para a atmosfera, a gente fala que isso é um balanço neutro. Eu não estou causando muito impacto. Eu estou tirando e devolvendo, tirando e devolvendo. Tem impacto? Tem um pouquinho, mas são outros. Comparado com a mudança do clima, o impacto é bem menor. Combustível fóssil, não. Eu estou tirando debaixo da terra, jogando para a atmosfera. Eu falo que esse é um balanço positivo de emissão. Aonde que a gente queima combustível fóssil? No carro, quando eu queimo gasolina. Quando eu compro alguma coisa que veio do exterior e vem de navio, quando eu faço um transporte de alguma coisa de caminhão, quando eu pego um avião, qualquer tipo de queima de combustível fóssil, de meios de transporte, de translado de pessoas dentro das cidades, por exemplo, está emitindo gás de efeito estufa. Quando eu aumento o uso de biocombustíveis, eu reduzo um pouco esse impacto. A indústria também emite bastante, porque a indústria tem caldeira, tem uma série de processos químicos da indústria mesmo que geram emissões. Então, eu trago aqui, por exemplo, o exemplo do aço, que tem caldeiras muito grandes que geram emissões de gás de efeito estufa, pela queima de combustível também. Cimento, que o processo químico do cimento, quando eu quebro a matéria do cimento, do calcário para fazer cimento, isso gera uma emissão natural da reação química do processo. E isso também gera gás de efeito estufa. Aonde mais eu gero? Quando eu estou criando gado, quando eu estou criando aí o boi, tem uma causa importante, o pessoal associa muito com mudança do clima, por quê? O gado bovino, boi, vaca, etc., são animais que ruminam. O boi, se eu não me engano, acho que ele tem 4 estômagos, então ele come a fibra da grama, digere, rumina, né, aquilo, vai para o primeiro, volta, ele mastiga de novo, vai para o segundo, volta, que mastiga de novo, vai para... E esse processo, a digestão do bovino ruminante, gera metano, que é um tipo de gás de efeito estufa, que tem um aquecimento global bem grande, tem um potencial de esquentar a atmosfera bem alto. E o boi arrota metano nesse processo. Então, quanto mais cabeças de gado, a carne vermelha, ela está associada a uma emissão de gás de efeito estufa também, pelo próprio processamento do animal. Por isso que o pessoal fala mais de carne vermelha, tal, carne branca, né, aves, peixe, não tem esse processo de ruminação, então as emissões são menores. E a gente tem uma outra questão também, que é a questão do desmatamento. A madeira, a floresta, a matéria viva é feita de uma forma específica de carbono. E quando eu desmato uma área, para onde vai aquela madeira? Ou ela vai se decompor, ou ela vai queimar. Mesmo quando ela vira móveis, ao final da vida útil de um móvel, ele vai acabar por um processo ou de queima, ou de algum tipo de processamento, ou de jogar fora, vai se decompor. Aquele carbono está indo tudo de volta para a atmosfera. Então, quando eu gero desmatamento, eu estou pegando toda aquela matéria viva, estou jogando para a atmosfera, e tem um adicional. Todo o carbono do solo
vai para a atmosfera também. Porque pensa que o solo, quando está cheio de planta, quando está cheio de árvore, quando tem uma cultura ali, ele é quase como se fosse adubado, ele tem uma matéria orgânica inerente ao solo. Quando eu desmato uma área, aquela área fica ali ao sol, ao relento e tudo mais, ela perde essa matéria orgânica, ela vai ficando pobre. Isso é carbono que está indo para a atmosfera. E a questão da pecuária tem um adendo que, se ela não for feita de uma forma sustentável, se ela não for se tiver uma gestão boa de como que está sendo feita, existe a possibilidade do avanço do gado ir para áreas onde antes eram florestas. Então, você desmata a floresta, entra com gado. Você duplica praticamente o problema, porque você tira o carbono da floresta que estava ali e você coloca gado, que está gerando mais gás de efeito estufa. Essas são as principais fontes desses gases que estão intensificando o processo de aquecimento global. Quando a gente vai ver no mundo, qual é a preocupação do mundo como um todo, tá? A maior parte das emissões do mundo vem de energia. A energia por quê? Porque o mundo inteiro gera energia, mundo inteiro assim, modo de dizer, mas a maior parte da energia que vem do mundo vem através de térmicas, que são a carvão, a diesel, são materiais que eu esquento água e essa água quente vai girar os rotores e vai produzir energia elétrica. Não é tanto o caso do Brasil, porque no Brasil tem muita hidrelétrica, tem a energia solar, a energia eólica, estão crescendo muito no Brasil, que são energias limpas, que não geram gás de efeito estufa na geração da energia. Então, o perfil do Brasil é um pouquinho diferente. No Brasil, a gente tem uma emissão alta, associada à mudança de uso do solo, que é a questão do desmatamento. Então, você tira carbono de uma estrutura viva, você acaba gastando processos, gerando emissão. A agropecuária, aí ligada a fertilizantes, que também vão acabar indo para a atmosfera de alguma forma, e também tem o seu potencial de aquecimento global. A criação do gado, que é esse item de fermentação entérica, esse processo de alimentação do gado bovino, principalmente. E aí, uma parcela de energia no Brasil. Energia é no sentido bem amplo. É energia elétrica e é energia queima de combustível. Toda queima de combustível para gerar o movimento do carro, para gerar o movimento do navio, do avião, entra na parcela de energia. Então, o Brasil, no nosso caso, a gente tem 3 grandes fontes de emissão. A emissão que está vindo de energia, mas principalmente a parcela maior, a mudança de uso do solo e a agropecuária. A agropecuária também muito diretamente ligada à estrutura do solo. Bom, e para amarrar tudo isso, eu gosto muito desse gráfico aqui, porque apesar dele parecer assim meio difícil, ele é muito ilustrativo. O gráfico da esquerda está trazendo as medições, esse colorido que está no meio, são as medições da temperatura desde 1880 em vários locais do mundo, e eles vão gerando cenários, vão colocando em modelos, mas são as medições. O laranja, a linha laranja escura do gráfico da esquerda, é a média do resultado de modelo científico para entender como que a temperatura está mudando no planeta. E esse borradinho laranja é o máximo e o mínimo desses modelos. Do lado direito, o azul é resultado de modelo, e esse borradinho azul é o máximo e o mínimo. Qual a diferença dos dois? O da esquerda, o laranja, são o resultado dos modelos se você considera os gases que o ser humano está emitindo para a atmosfera. O gráfico da direita é se você considera só processos naturais. Então, o vulcão, quando explode, o sol que a gente viu lá no começo, a movimentação dos oceanos, uma série de processos naturais também são extremamente importantes para entender a dinâmica e o equilíbrio do clima no planeta. Se eu considero só os naturais, o resultado dos modelos é esse da direita. Se eu coloco, põe o ser humano na jogada, o que acontece? São esses da esquerda. Qual que bate mais com as temperaturas que a gente está medindo desde 1880 até hoje? No gráfico da esquerda. Então, os modelos eles estão muito mais encaixados na previsão de um aumento de temperatura global quando a gente coloca o fator humano, as emissões de seres humanos, dos nossos processos, do nosso desmatamento, das nossas atividades ao longo da nossa existência.
Então, é um gráfico muito exemplificativo que mostra, olha, gente, o efeito humano está causando intensificando esse processo. E a gente tem total capacidade de reverter esse processo. A gente pode aumentar cultivo, plantio de agroflorestas, a gente pode reduzir as emissões, a gente pode trabalhar o nosso formato de geração de energia. E o Brasil é cheio de estudos de caso, de como a gente pode fazer isso de uma forma mais eficiente e um potencial para reduzir as nossas emissões e, mais do que reduzir do que você está emitindo, absorver todo esse carbono em excesso que está na atmosfera através das nossas florestas, através de uma agricultura sustentável, um negócio bem feito, sabe? Bom, era mais ou menos isso que eu queria trazer para esse começo de conversa. Eu abro para dúvidas, se vocês tiverem comentários, curiosidades, eu adoro falar sobre o tema, então se me deixar aqui, eu vou que vou. E agradecer a Mariana por esse convite de estar aqui hoje e muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Oi, Thalita. Muito Obrigado. bom, Thalita. Obrigada. Não, mas Nossa. sinceramente, obrigado. Eu acho que é super enriquecedor a gente ter dentro desse curso essa explanação de por que a gente faz uma agricultura diferente, por que a gente faz agrofloresta, né? Então, se você pontua o problema, ou vou nem chamar de problema, mas o status quo, né? O que a gente vive, como o mundo está hoje, como as coisas são produzidas e o tamanho da problemática inteira, a gente entende um pouco de quanto é importante o nosso papel e de quanto é importante o papel de cada um, principalmente dos multiplicadores que vão sair daqui desse curso. Então foi muito enriquecedor, muito legal esse gráfico e assustador saber que a gente está vivendo os dias mais frios dos próximos dias que virão. Eu acho que a gente tem que entender, a gente tem que ter essa visão global, né? A gente fala muito de agir localmente, mas pensar globalmente. E essa visão global é o que a gente queria com essa fala da Thalita. Exatamente isso. Né? Como que as nossas ações, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, está influenciando isso? Se a gente trabalha com agricultura, é pensar num modelo de agricultura diferente, é reduzir ao máximo tudo que tem de desmatamento, queimada, porque isso faz uma enorme diferença. Se não fizer uma diferença global, vai pelo menos fazer diferença na nossa comunidade. Se a gente coloca a árvore na paisagem, vai melhorar o microclima, e isso a gente agradece, né? Porque esse calor que tá, ainda mais aí em Juruti, o pessoal sabe, né, como é que tá. Eu acho que é importante, cada um de vocês que estão fazendo esse curso, pensarem nesses termos que a Thalita nos trouxe. A gente vai trazer muitos outros termos técnicos aqui, e é bom a gente ir se familiarizando com eles. Todos vocês serão profissionais, muitas vezes agroflorestais, mas também profissionais do clima, de certo modo, porque são agentes da interrupção dessa mudança drástica no clima que a gente está fazendo como seres humanos e pessoas que vão beneficiar o planeta. Então é legal lembrar, tem um termo que a gente usa que é glocal, que é global com local. Você pensar globalmente, mas agir localmente. Lembra desse termo local, que é o que a gente está fazendo. Como a Paula disse, se a gente não salvar o mundo, pelo menos você pode ter certeza que o microclima de Juruti, da área que vocês estiverem, vai ser afetado. Assim como vai ter mais chuvas, porque as árvores vão ajudar a puxar essas chuvas por causa das substâncias que elas emitem, né? Que se formam, então nuvens de vapor se formam em cima de áreas florestadas. Então a gente tem uma série de outros fatores de vento, de clima, de sombra, de temperatura do solo, que pelo menos um microclima a gente vai criar juntos. Gente, alguém tem alguma pergunta para a Thalita? Ficou claro para todo mundo? Eu acho que, independente de se o pessoal tiver alguma dúvida agora também, a ideia seria também, depois que a gente disponibilizar esse vídeo, o pessoal que assistir a parte gravada pode também enviar suas dúvidas, que a gente envia para a Thalita e faz essa conexão, tá bom? Mas, Thalita, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Estou à disposição. Se vocês precisarem para agora, para depois, fiquem à vontade, podem entrar em contato. Maravilhoso. Obrigado. Obrigada, Thalita. Legal, pessoal. Eu acho que agora a gente vai voltar a compartilhar nossa tela e lembrar vocês um pouquinho de como foi a nossa atuação, o nosso projeto aí em Juruti. Quer passar como vai ser o curso? Tá. Acho que talvez seja importante para a gente pontuar. Todo mundo, gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem dizer alguma coisa agora, é um bom momento. Alguém tem alguma observação? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Quer colocar no chat para ver se alguém...
Bom, acho que podemos compartilhar aqui a tela, né? Ok. Vamos nessa. Gente, para todo mundo entender, então... Opa! Acho que eu cliquei no lugar errado. Como que vai ser o nosso curso, tá? Acho que isso que a gente quer passar para vocês hoje, para todos, para ficar bem claro para todo mundo, qual que é o conteúdo e como que isso vai acontecer. É claro que a gente vai construindo isso juntos, tá, pessoal? A gente está avaliando se vale a pena a gente marcar mais encontros presenciais como esse. Vamos ver como vai ser o próximo. A ideia é mais pessoas conseguirem participar ao vivo. A Camila e o professor Michel mencionaram que a partir do ano que vem a UFOPA vai estar disponível depois dessa reforma para fazer essas aulas online. Então, por enquanto, a gente está começando assim. A gente espera que no ano que vem, nas próximas aulas, a gente consiga contar com esse apoio de uma sala da UFOP. E a gente agradeceria muito se vocês mandassem sugestões também do que vocês gostaram, não gostaram. Isso. A gente pode ter mais pessoas participando, ajudando a gente nesse processo de construção do conhecimento. E agora a gente gostaria de apresentar para vocês os módulos antes da gente seguir usando como case o projeto de Juruti. Certo. Bom, na verdade a gente chama isso de programa de formação porque não é apenas um curso, na verdade são 2 cursos em um só. Então são dois grandes focos que esse curso vai trazer para vocês. O módulo 1, aqui à sua esquerda, é o módulo de design e produção agroflorestal para multiplicadores. Nesse módulo a gente vai focar no que é o sistema agroflorestal. Então a ideia é vocês, após se formarem nesse curso, serem capazes de planejar e desenhar sistemas agroflorestais e apoiar agricultores que vão implementar ou implementar vocês mesmos um sistema. Então, selecionar espécies, arranjar elas no espaço, planejar o plantio, então saber quantas mudas que a gente vai plantar, como que vai plantar, insumos, que insumo que precisa arrumar e, por último, e não menos importante, fazer um bom planejamento da produção. Porque a gente fala de sistema agroflorestal, tem um foco de restauração, mas também tem que ter o foco de produção. Então, o agricultor tem que saber quanto que ele está gastando, quanto que ele está investindo e quanto que ele vai produzir, quanto que ele vai conseguir de receita. E esse planejamento da produção é fundamental para a gente pensar num sistema produtivo viável economicamente, né? Bom, tem outros pormenores aí que vão estar nesse módulo 1, a gente vai construir isso juntos também, e na medida da condução do curso a gente explica mais. Parte da formação vai ser o módulo 2, que é a elaboração de projetos e captação de recursos. Nesse módulo, a gente vai abranger toda a parte de como se escreve um projeto, como a gente busca e encontra financiamentos, editais, TDRs, né, termos de referência, os mais diversos tipos de editais, até mesmo vagas, do que está aberto, do que está disponível, do que são fundos dedicados à agricultura regenerativa, agrofloresta, agroecologia, restauração. Então, a gente vai ajudar vocês a usar as ferramentas corretas e saber onde buscar esses financiamentos. Daí, o diagnóstico e o planejamento vai ser entender, fazer a leitura desses projetos e como planejar, elaborar. Daí a gente entra em toda a fase de documentação do projeto. Então, como a gente elabora um projeto? Quais são as fases? O que é uma introdução? O que são os objetivos? Como a gente organiza? O que são objetivos gerais, objetivos específicos? A justificativa de um projeto? Como a gente monta toda a parte financeira, como a gente dedica, ou como a gente conclui esse projeto, como a gente faz com que ele seja um projeto competitivo, que vão chegar diversos projetos na mesa de uma instituição. Suponha, por exemplo, a Alcoa, que a gente está acostumado, o JUS trabalha com a Alcoa, ou o próprio JUS, mas pode ter outra instituição, outra grande instituição, uma empresa de produção de imóveis, uma empresa transportadora de containers, que está abrindo, que tem uma frente, um escritório, uma seção ambiental, e que dedica parte do seu dinheiro, dos seus fundos, a ajudar projetos. Eles vão escolher os projetos de maior impacto e mais bem escritos e mais bem justificados. Então, a gente vai trabalhar isso um pouco com vocês, ajudar a construir esses projetos como profissionais. E, gente,
Isso, a gente focou nesses 2 módulos, porque a ideia é vocês serem capazes, por si só, de buscar recursos, porque recurso tem, tá, gente? Principalmente recurso financeiro. Existe muito, muito recurso financeiro para projetos muito bem feitos. Então, a ideia é vocês serem esses profissionais que vão elaborar esses projetos, conduzir esses projetos no campo e buscar mais e mais projetos, buscar mais e mais recursos. Isso é um ponto-chave no que a gente fala na multiplicação de agroflorestas na paisagem, porque a gente precisa de recurso financeiro, né? E nem sempre esse recurso vai cair no nosso colo. A gente tem que correr atrás dele. Ele está ali, ele está presente, mas a gente tem que se esforçar e buscá-lo. Né? Então, é por isso que a gente focou, então, nesses 2 módulos. Primeiro, a gente tem que capacitar os multiplicadores em agrofloresta, em produção agroflorestal, em restauração produtiva. E segundo, a gente tem que capacitar os multiplicadores a buscar, a captar recursos e elaborar projetos. E por último, uma vez que vocês estejam treinados, capacitados dentro desses 2 módulos, no final do segundo módulo a gente vai entrar um pouco no que é a condução de um projeto. Então a gente começa hoje com essa pincelada do que é de como nós conduzimos um projeto aí onde vocês estão em Juruti, para ajudar a entender um pouco do que foi o planejamento e a execução de campo, e depois a gente vai entrar lá no módulo 2, na parte, em teoria, explicar para vocês como funciona essa condução de projeto e como você reporta isso, como você faz a produção da documentação do projeto. Ou seja, como você apresenta esses dados, e como você planeja a logística de campo, como você executa e como você planeja, e como você entrega, né? Qual é a formatação da entrega desses resultados? Então, tudo bem, você conseguiu esse fundo que estava disponível. Como que você consegue uma segunda vez, ou é bem visto, ou consegue uma carta de recomendação ou de execução bem sucedida para poder partir para os próximos projetos? É prestando as contas da forma mais clara possível, mais transparente possível e muito bem formatada e escrita. E é isso que a gente vai concluir o módulo 2 com todo esse pacote de como construir um projeto, conseguir um recurso, conduzir o projeto e fazer todo o report desse projeto no final. E, pessoal, uma coisa que tem que ficar clara é que a gente não vai começar pelo módulo 1, terminar o módulo 1 e começar o módulo 2. Não, os 2 módulos, eles vão ocorrer de maneira paralela. Então, a gente vai vai compartilhar alguns conteúdos do módulo 1 e alguns conteúdos do módulo 2 ao mesmo tempo, para vocês construírem esse conhecimento paralelamente, tá bom? Os 2 juntos, certo? Então, é como se vocês estivessem, na verdade, fazendo 2 cursos ao mesmo tempo. E para isso acontecer, especialmente focando no módulo 2, lá pela metade desse módulo, quando a gente tiver chegado na metade, a gente vai dividir os participantes em grupos. Eu acredito que aí 3 grupos vão ser suficientes, e cada grupo vai elaborar o seu próprio projeto. E isso vai ser uma prática, né, um exercício, mas também vai ser já um exercício real, porque a gente vai buscar, então, editais que estejam de fato rolando, ou potenciais recursos que estejam rolando, ou, por exemplo, o próprio IJUS, né, e elaborar projetos com foco nesses editais. Porque ao final do curso, é até capaz que vocês já possam submeter esses projetos que vocês elaboraram para captar recursos. Excelente ponto. Eu acho que a gente chega no final disso que a gente está chamando de curso com uma entrega real, tá? Então, se vocês se juntarem como estudantes, os grupos de trabalho podem ser já um grupo que vai terminar aqui conseguindo um fundo, tá? A gente não tá... não é para gerar esperanças, mas é para gerar esperanças também. Se todo mundo trabalhar junto, unido, a gente tem uma chance enorme de concluir esse curso já trazendo um projeto. E só para ficar claro, quando a gente fala captação de recursos, geralmente isso acontece por meio de uma instituição, tá, pessoal? Então, como foi mencionado aqui, o pessoal trabalha em cooperativa, trabalha no sindicato, tem a associação, tem principalmente a universidade. Todas essas instituições, elas representam um grupo de pessoas, uma comunidade, e existem editais específicos para cada uma delas. Então, a própria universidade, se o professor Michel, com diversos estudantes, elaborarem um projeto para submeter para o CNPq, por exemplo, para conseguir bolsas, financiamento
para auxílio pesquisa, etc., é possível acontecer. Então, também, a ideia é focar não só em projetos de implementação, mas também em projetos de pesquisa, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão ampla também, tá? E, você quer falar mais alguma coisa do conteúdo? Pode citar. Eu acho que à medida que a gente conduz o curso, a gente vai falando mais do conteúdo, vou falar um pouco de como vai ser lá adiante, mas eu acho que é uma boa explanação já para a gente começar. Se vocês tiverem dúvidas, a gente termina a apresentação desse slide aqui. Antes de começar com o projeto, vocês perguntam. Tá, qualquer pergunta, já a gente abre. E aí, só para finalizar isso, acho que para ficar bem claro como que é o ecossistema de aprendizagem, ou seja, como que nós vamos interagir, já que não estamos aí pessoalmente com vocês, né? Como que isso vai acontecer? Primeiro, a gente tem planejado ao menos mais 4 encontros online como esse, né? 2 do módulo 1, 2 do módulo 2, tá? De 2 horas de duração assim. E a gente vai avaliar como que isso vai rodar. Se for possível, a gente gostaria de fazer mais, claro. Sempre é legal a gente conversar pessoalmente. Então, essa é a primeira coisa, né, que a gente vai fazer para interagir, os encontros online ao vivo. Depois a gente vai ter videoaulas. Então, a maior parte do conteúdo, na verdade, vai ser disponibilizado para vocês por meio de videoaulas. A gente vai gravar essas videoaulas, colocar no YouTube, organizar numa playlist e subir tudo isso para vocês. Isso tudo vai ficar disponível no grupo do WhatsApp. Então, o grupo do WhatsApp também é outro meio que a gente tem para interagir, é um dos principais, na verdade, vai ser o principal ecossistema para a gente interagir. E lá que a gente vai compartilhar esses materiais, tanto as videoaulas e essa playlist de vídeos, né, essa lista de vídeos, quanto cartilhas. Isso vai vir escrito para vocês, né, para vocês terem um acompanhamento melhor do conteúdo. E, enfim, a ideia do grupo no WhatsApp e desses encontros online é a gente trocar ideia mesmo, sabe, gente? Trocar experiência, fazer pergunta, fazer alguma sugestão, enfim, a gente está sempre em contato. E aí, por último, a gente vai ter esse trabalho em grupo, que vai ser trabalhado pelos grupos e a gente vai acompanhar remotamente também, tá bom? Bom, gente, ficou alguma dúvida quanto ao formato desse curso que nós pretendemos tocar com vocês? A gente vai olhar o chat uma vez e vamos fazer isso sempre a cada momento de parada, mas rapidamente por uns 5 segundos. Se ninguém tiver escrito nada, a gente vai conduzir, tá? E daí, como a gente está compartilhando tela, a gente não consegue olhar o chat o tempo todo. Aqui. Acho que não dá pra ver. Só um minutinho. Aí, apareceu. Não, perfeito. Acho que todo mundo falou que ficou claro. Perfeito, Ótimo. gente. Então, vamos conduzir, vamos entrar no projeto. Vamos. Bom, eu acho que vocês devem estar bem familiarizados com esse projeto, mas a gente quer refrescar a memória de todos vocês. Por que nós estamos aqui, né? Qual foi a nossa ideia e qual que é o nosso objetivo? Então, esse foi um projeto que começou, então, em 2018. Em agosto de 2018 foi quando nós fomos a primeira vez para Juruti. Ficamos em Juruti praticamente 1 ano, né? Um pouco de indas e vindas, mas foi um pouco mais de 1 ano. Primeiro para fazer um diagnóstico, entender as comunidades, conhecer as comunidades. Depois para implementar 10 hectares de agroflorestas. E depois para monitorar, para acompanhar o crescimento dessas agroflorestas. Então, essas são 3 fases que provavelmente vocês vão colocar também no projeto de vocês, tá, pessoal? Uma fase de diagnóstico, uma fase de planejamento e implementação e a fase de monitoramento, tá bom? Bom, todo mundo sabe o que foi que a gente viu no nosso diagnóstico? O que foi que a gente levantou? Bom, nós vamos amarrar aqui com a palestra da Thalita, né? Que eu acho que foi muito bem-vinda em demonstrar quais são as ações antrópicas causadas pelos seres humanos que estão causando um aumento das mudanças, dos efeitos da mudança climática, ou causando as mudanças climáticas por causa de um excesso de carbono e de outros gases na atmosfera, que começa lá na Revolução Industrial. Mas qual é o ponto? A gente tem uma cobertura vegetal que agora deixa de ser cobertura e passa a ser emitida na atmosfera. Então, no nosso caso, a gente não está queimando, no nosso exemplo aqui, a gente não está queimando um combustível fóssil que ficou lá pressurizado no subsolo, como petróleo, por exemplo. A gente está queimando
um recurso renovável, mas nem todas as áreas estão sendo replantadas ou replantadas com a mesma constância ou no mesmo período. Então, vamos entrar um pouquinho no que é a coivara, que vocês tanto conhecem. É um método antigo, ancestral, de produção agrícola que funcionava muito bem quando as áreas eram mais vastas e quando haviam menos pessoas no mundo ou em determinada região, e a floresta se recompunha. O que acontece agora é que as áreas são desmatadas, são derrubadas e queimadas, né, que é coivar, ou em inglês chamado slash and burn, ou corte e queima, tecnicamente falando. As áreas são derrubadas, são queimadas, é disponibilizada uma enorme quantidade de nutrientes mineralizados através das cinzas, e é feito um plantio de mandioca, quase sempre de mandioca, né? Então, essa é uma área, por exemplo, que a gente pode ver em cima de terra preta. Isso daqui é terra preta de índio. Essa área está depois do córrego, é a área do Johnny, lá no Mamuru. A gente passa um córregozinho, tem que cruzar de barco, a gente vai até essa área. Essa é uma área comum de coivara derrubada, foi queimado, vocês veem as mudinhas saindo aí de mandioca. A mandioca é plantada mais ou menos 1 metro por 1 metro, a gente vai entrar mais nesse contexto do sistema agroflorestal, mas só para pontuar a coivara, o que acontece? A mandioca vem muito bem, porque ela está cheia de nutrientes ali disponibilizados pelas cinzas. Porém, ao cabo de 1 ano, todos esses nutrientes são lavados, lixiviados, carregados, né? Todos esses termos significam que vem água, vem chuva, as chuvas são intensas na época das águas, e lava tudo isso. Ou ele desce para camadas mais profundas do solo, ou vai embora mesmo e é carregado superficialmente, porque ele está todo mineralizado, não está trabalhando com uma lógica de cobertura vegetal e de solo vivo, que a gente vai entrar também depois. E o que acontece com isso? Além de liberar todo esse carbono na atmosfera, você tem uma produção de 1 ano. No segundo ano, a produção cai muito, porque não tem mais nutrientes nesse solo, esse solo está esgotado. Talvez se consiga produzir até o segundo ano, mas normalmente não se consegue. E daí o que é que o agricultor faz? Ele parte para uma próxima área. Então ele abandona a área queimada, onde foi feita a coivara, parte para uma nova área, que é então derrubada, queimada, e o mesmo processo se repete. O que acontece nesse caso é que esse agricultor vai voltar para essa mesma área que foi queimada muito cedo. Esse tipo de agricultura itinerante de corte e queima funcionava para os nossos indígenas e indígenas ao redor do mundo todo, quando eles voltavam mais de 30 anos depois para a mesma área, para não dizer que nunca mais voltavam, de tão vasta que era a floresta e de tão poucas que eram as pessoas. Então, agora o que a gente encontra no cenário de Juruti é terras sendo degradadas, caminhando para a savanização e para possivelmente até para a desertificação, contribuindo para as mudanças climáticas globalmente, alterando o microclima da região, deixando a região muito mais quente. Quem não conhece o ramal que vai para Galileia, por exemplo, e entra onde teve essa grande queimada e percebe como que onde as estradas estão abertas, é infernal o calor que você sente. Quando você entra em uma área florestada, é completamente outro clima. E bom, e por aí vai. Essa é uma explicação básica para a gente falar da problemática da coivara. Eu acho que, e por último, né, para completar a problemática da coivara, a gente está falando de um processo de degradação de solo. Então, o meio de vida desses agricultores, que antes era só a produção de mandioca, eventualmente isso vai se acabar, porque o solo, que é o meio de vida deles, vai se degradar, né? Então, eu acho que ficou claro como que a coivara, na verdade, se ela não for bem pensada e bem feita, ela, na verdade, não é mais uma agricultura inteligente, né? Ela não é muito bem pensada. E acho que, por último, para comentar, a coivara, ancestralmente, ela não era feita só com mandioca. O pessoal não plantava só mandioca. Era um policultivo, Era um policultivo. Aqui a gente está vendo um monocultivo. É uma monocultura, é só o plantio da mandioca. Então, o pessoal colhe mandioca, acabou, né? Agora, antigamente, não. As pessoas plantavam mandioca, plantavam outras roças, outras espécies de alimentares, né, de ciclo curto, e também plantavam árvores, gente. Também plantavam árvores, porque eles sabiam que eles iriam voltar nessa área ou passar por essa área novamente, dali a alguns anos, e aí eles iriam passar por uma área florestal produtiva, com árvores produtivas, com frutos, com castanhas, com algum outro produto florestal não madeireiro, né? Então, na verdade, eles iam moldando, com esse tipo de agricultura, eles iam moldando como era a floresta, tanto a composição quanto a estrutura da floresta. Nessa aula, né, nessa formação que a gente vai passar para vocês hoje, é muito importante que vocês olhem para essa apresentação agora com 2 olhos diferentes. Um,
com o projeto, para o projeto, né? O que é o projeto? Como foi que a gente conduziu? Qual é a problemática? O que era a Coivara? E com outros olhos de como se conduz um projeto. Uhum. Então, para nós, nesse momento, como Preta Terra, chegando em Juruti, essa foi a problemática que nós nos deparamos. Uhum. A gente tinha um projeto que tinha um componente de gênero, precisávamos empoderar mais mulheres dentro do sistema de cultivo, precisávamos levar a agrofloresta. E qual era o contexto? Então, esse é o primeiro momento de imersão, onde a gente entende o que está acontecendo com a Coivara, quais são os preços da mandioca, os custos de produção, a demanda, o que é a dificuldade de trabalho, por que essas árvores estão cortadas pela metade mais alta, onde o terçado acerta, e não estão cortadas todas na base para facilitar o caminho, o andar aí dentro desse sistema de cultivo, depois para colher, para carregar essas mandiocas. Uhum. Então, são uma série de fatores que a gente vai discutir hoje ao longo dessa formação e que é muito importante que vocês tenham esses dois olhares, então, como alunos desse processo de formação. Uma olhando para a parte ambiental, florestal, agroflorestal, de todo o processo, e outra como alguém que está desenhando um projeto. Uhum. Qual é a problemática, onde a gente quer chegar. Bom, então, eu acho que todo mundo aí sabe muito bem que a partir da mandioca, da coivara, da produção em monocultura, com o corte-queima, a gente tem a produção de mandioca e de farinha de mandioca. Então, essa é a agricultura recorrente, esse é o status quo que a gente fala, esse é o business as usual, que é o negócio como sempre, é o negócio como ele sempre é feito. Business as usual, negócio como é feito, né? Como é feito. E status quo é latim, daí, significa tipo como é. Né? Como é, assim, como é. É a linha de base, da onde que a gente está partindo, né? A gente Desculpa. A gente vai sempre pontuar esses jargões, porque eles vão aparecer, às vezes, em TDRs. Então, a gente está pulando em termos de referência, em projetos, em editais. Então, é muito importante vocês passarem a se habituar com essa linguagem, esse linguajar que vocês podem usar em projetos também. Bom, então todo mundo sabe que os agricultores vendem farinha. E aí, quando a gente vai na feira de Juruti, a gente vê que o que tem lá é farinha de mandioca. A gente acha pouquíssimas frutas, a gente acha pouquíssimos legumes e verduras. Os legumes e verduras que tem lá vêm de Santarém, muitos deles vêm de fora. Tem alguns agricultores que produzem hortaliças, claro que tem, né? Ainda bem, mas é a minoria. A grande maioria dos agricultores de Juruti vivem somente da mandioca. E quando a gente fala de um produto como a farinha da mandioca, que ele ocorre em volume, né, é um volume muito grande, a lógica dele de mercado começa a se comportar como uma commodity. Então a gente escuta por aí, né, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que, por exemplo, o milho é uma commodity, a soja é uma commodity. Isso significa o quê? Que existe um mercado global de soja e milho. E não é o agricultor que está vendendo a soja e o milho que define por quanto que ele vai vender. Quem define isso é o mercado. E o mercado nada mais é do que como que as pessoas estão negociando isso mundo afora, porque é um volume muito grande. Então, como tem um volume muito grande, o agricultor ele não tem um poder de negociação, né? Porque ele não é, eu sou o único cara que produz farinha aqui em Juruti, então eu posso cobrar o preço que eu quiser. Na verdade, não. Como em Juruti todo mundo produz farinha, a farinha se comporta como uma commodity. Isso significa o quê? Que o preço é muito baixo e que não é o agricultor que define o preço da farinha, né? Então, isso também é uma outra problemática. A gente precisa diversificar a produção para evitar esse tipo de cenário, né? Esse tipo de situação. A gente vai sempre pontuar o que foi que nos levou à solução, o que foi que nos levou ao desenho e à condução do projeto a partir da problemática. Então, a gente primeiro faz uma imersão e um diagnóstico e entende tudo o que está acontecendo. Esse é um problema econômico que a Paula cita, da mandioca se comportar como commodity e dos preços se manterem baixos por competição e por ter um único produto disponível. Né? Bom, eu acho que depois desse diagnóstico a gente selecionou os agricultores que fariam parte do projeto, aqueles que eram mais aderentes e engajados, que tinham maior interesse, entendiam a dinâmica e por que mudar o seu sistema produtivo. E demarcamos e mapeamos o que seriam as unidades demonstrativas, né, que foram esses 10 hectares que nós implementamos lá. Fizemos todo o mapeamento das UDs, então essas fotos que a Mari mostrou no começo são justamente dessas unidades demonstrativas. Acho que, inclusive, o professor Michel
e a Camila já foram em algumas delas para fazer análise de solo, enfim. E, bom, a gente a gente instalou o DES no Mamuru, né, lá do outro lado, depois da Galileia, bem longe, e instalamos o DES também no Curumucuri, certo? Pode voltar um pouquinho? Uhum. A gente tem 21 aldeias, né, instaladas. Todos esses ramais a gente tem mapeado, então também a gente pode disponibilizar isso, faz parte da formação. Vocês podem ter esses ramais, tá? Dá para ler em qualquer programinha que lê KNZ, a gente pode jogar no Google Earth, então no celular vocês conseguem baixar isso. Então isso faz parte de toda a parte de diagnóstico de um projeto, entender como a gente chega lá, quais são as distâncias, quais são os custos de tudo isso. Pode passar. E aí, pessoal, eu acho que pensando nessa lógica da mandioca, a gente queria relembrar com vocês qual foi o design, né, a lógica do plantio que nós fizemos lá e o porquê de cada elemento, tá? Deixa eu ver. Tranquilo, professor. Pode ir, não se preocupa, não. Bom, vamos lá. Por que a gente selecionou determinados elementos nesse novo sistema agroflorestal? Então, primeira coisa, a mandioca. Aqui à esquerda vocês veem como é que se escreve, né? Business as usual. Isso é bem comum. Esse é um jargão, um termo muito usado. Qual que é o business as usual? O que o pessoal está acostumado a fazer? Mandioca. Então, se eles estão acostumados a fazer mandioca, a gente não vai transformar radicalmente a vida do pessoal. A gente não vai falar para eles plantarem arroz no lugar da mandioca. Se é isso que eles plantam, eles têm que continuar plantando isso. Né? Então, é isso que eles estão acostumados, eles já sabem o espaçamento, eles já entendem todo o processo, já tem o mercado disponível, então vão seguir plantando mandioca. E eles já têm o trabalho da mandioca. Então, em vez a gente selecionar uma nova área, além da área que eles iriam plantar mandioca, para plantar agrofloresta também, o agricultor não ia ter braço para trabalhar nas duas áreas. Por isso que a gente optou por fazer o sistema agroflorestal dentro da área de mandioca. Então, o que vocês estão vendo é a área como ela era feita com coivara. Então, a gente vai falar também qual foi a mudança no manejo do solo que a gente trouxe para não usar coivara como ela era, mas uma decisão foi escolher essas áreas onde o agricultor já implantaria. Daí, quando nós trouxemos a lógica agroflorestal, ela não mudou a mandioca em nada, tá? A gente isso é bom para pontuar que muitas vezes a solução não precisa ser drástica, ela não precisa mudar tudo, a gente não precisa ir lá e reinventar a roda. A mandioca ficou lá e ela é muito benéfica para o plantio das árvores. Então, o que a gente traz aqui é uma malha florestal em cima de um plantio de mandiocas. Então, imagina que a gente veio e colocou a cada 10 metros uma árvore. E foi, de fato, o que a gente fez, né? A cada 10 metros tem uma árvore de alto valor agregado de ciclo longo, tá? Essas árvores a gente vai apresentar mais adiante, mas a cada 10 metros, então, é quadrado. Na verdade, as linhas aqui são leste e oeste, para fazer com que entre mais sol na entrelinha, mas até agora o que vocês estão vendo é um quadrado. Então, a cada 10 metros tem uma árvore plantada no meio do plantio, alinhada, tá? E a gente tem que imaginar que essas árvores, quando foram plantadas, elas ainda são mudinhas e elas são sombreadas pela mandioca no primeiro ano. E elas não atrapalham nem um pouco a presença da mandioca, tá? Outra coisa importante para a gente falar antes de seguir com o design é que essas espécies, como que nós selecionamos, escolhemos as espécies, tanto as florestais quanto as frutíferas que vocês vão ver agora. A gente selecionou a partir do momento do diagnóstico, desse entendimento do contexto dos agricultores. O que eles conhecem já? O que tem no entorno deles? O que tinha na região antigamente que hoje já foi sobreexplorado, que hoje já não está mais disponível? O que antes era uma fonte de riqueza, de recurso, de produto, que hoje já não é tão relevante mais, ou que foi esquecido. Né? Ou que tipo de espécie os agricultores têm nos seus quintais, o que eles gostariam de comer, o que o pessoal na cidade gostaria de comer, o que os técnicos, o pessoal da Secretaria de Produção, o pessoal da cooperativa, o que eles enxergam como espécies potenciais, que têm potencial de mercado. Né? Então, tudo isso nós usamos como base para fazer a seleção dessas espécies. E aí,
Daí, agora sim está alinhado em linhas, né? Antes era quadrado, estava 10 por 10, agora a gente pega entre as árvores, alinhados leste e oeste, tá? Por que leste e oeste, gente? É o caminho do sol. O sol nasce no leste, se põe no oeste, então é importante a gente deixar com que maximizar a entrada de sol para a mandioca. Mandioca não produz direito na sombra. A gente está fazendo um sistema agroflorestal porque as mudinhas estão lá pequenas, como a Paula falou. É por isso que é um sistema agroflorestal, porque a gente está usando o princípio da sucessão para poder produzir a mandioca, tá? Se as árvores crescerem, vai diminuir a produção de mandioca, é claro. Então, na linha de árvore, a gente planta 3 árvores frutíferas, tá? Cada uma está a 2,5 metros uma da outra. Então, cabe exatamente, você dá 2,5 metros da primeira árvore, planta uma, 2,5, 2,5, 2,5. Fecha 10 metros, a gente tem 3 frutíferas. E a gente cria essas linhas de árvores de ciclo longo de alto valor agregado e árvores frutíferas que estão em um extrato menor depois, mais tarde. Então, elas estão ali, elas vão ser mantidas podadas, são árvores frutíferas para a gente colher, e a árvore que vai crescer mais, a maior zona, tá lá, que é a árvore florestal. Alta. E por que essas espécies, pessoal? Por que essas plantas? Frutas, era uma demanda muito grande, tanto de mercado quanto dos próprios agricultores. No próprio Mamuru, os agricultores já tinham conseguido acesso a construir uma agroindústria para a produção de polpa, por exemplo. Mas eles não tinham produção ainda, né? Então, a demanda por frutas regionalmente, localmente, é muito grande. E esse mercado não tem, né? Essa produção não estava disponível. E esses produtos, essas espécies florestais, elas têm alto valor justamente pelo fato de elas serem menos frequentes, né? Elas terem sido sobreexploradas. Então, a gente está falando aí de 4 espécies, a andiroba, o cumaru, o pau-rosa e o cedro vermelho. O pau-rosa é uma espécie super típica da região, que foi sobreexplorada num nível que hoje você já não encontra mais quase árvores como essa, e todos os agricultores sabem o valor que ela tem. Né? Eles nem citaram direito o pau-rosa, porque eles mal lembraram dela, mas a gente conversou com muita gente e falou, gente, olha, tinha pau-rosa aqui, muita gente plantava pau-rosa aqui, ou melhor, muita gente derrubou o pau-rosa aqui é uma região que ocorre muito pau-rosa, ele era muito abundante. E quando a gente trouxe isso para os agricultores, eles falaram, nossa, eu quero uma muda. Inclusive, o pessoal queria até pegar muda para eles quando a gente estava plantando, né? Teve mudas que sumiram, porque de tanto que as pessoas valorizavam o pau-rosa. Sempre pela lógica, não importa o que aconteça, a agrofloresta vai ficar lá. As pessoas não vão querer queimar essa floresta que tem tanto valor. Mesmo depois que a mandioca parar de produzir, porventura, o que vai ficar para trás? Um grande pomar produtivo com árvores que têm muito mais valor estando de pé, porque elas têm produtos florestais não madeireiros, as sementes, a resina, o óleo, no caso da andiroba, e também as frutas. E daí o que nós fizemos também foi, se vocês verem o que acontece aqui, bem no meio, na verdade a gente não tirou esses pés de mandioca, plantou junto, vai ter uma foto depois ilustrando, a gente plantou uma linha que a gente chama de linha de serviço. Na verdade é uma linha de banana, que tem a banana para consumo, para venda, para o que quiser, mas a gente também usou um princípio de muvuca de sementes, que é um mix, né, um plantio de sementes florestais e de outras espécies misturadas, junto com alguma matéria orgânica, um substrato, então você mistura elas todas juntas, então aí a gente tinha feijão guandu, urucum, milho, milheto, algumas nativas tinha açaí, muita gente colocou bastante açaí. Ingá também. Ingá, e a gente semeou, então a cada 5 metros foi plantada uma bananeira nessa linha, então essa linha vai sair depois, tá, gente? Essa linha sai. Então, em um momento a gente plantou essa linha e semeou esse mix de semente para gerar biomassa para a cobertura do solo e para ajudar a formar alguma sombra e segurar um pouco de umidade, porque cada vez mais a gente está enfrentando esses veranicos, esse eu acho que a gente vai citar no case dos projetos, né, quando a gente fala da elaboração, da condução dos projetos, foi uma das coisas que a gente enfrentou, a alta mortalidade, porque foi muito intenso a mudança climática, o tempo que a gente ficou sem chuva, a gente esperava que teria chuva e não houve. E daí, basicamente, esse é o sistema agroflorestal que a gente levou para Juruti. Ele é simples, mas ele é muito intrincado, elaborado na sua construção. E daí a gente tem as árvores, né? Quer falar um pouquinho sobre eu acho que desses conceitos que nós estamos mencionando agora, então o Walter já falou bastante sobre sucessão, estratificação, uma linha de serviço, muvuca de sementes,
Esses são termos que a gente vai discutir bastante ao longo do curso, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu queria que vocês observassem é que é o seguinte, isso daqui é um desenho que a gente chama de elástico, ou seja, ele se ajusta, ele se adapta a cada contexto. A gente está falando de 4 espécies florestais, mas se o agricultor escolher apenas uma, ele fala assim, olha, eu gosto de pau rosa, eu quero plantar só pau rosa. Ele pode plantar só pau rosa. Ou ele fala, não, eu quero plantar castanha. Eu tenho castanha que se encaixa nesse grupo aqui de árvores florestais de alto valor. Pode colocar castanha também. Então, para cada agricultor, o desenho vai mudar. A lógica é a mesma, mas o desenho muda. A mesma coisa para as frutas. Você pode entrar com uma laranja, com um açaí, com um cacau, né? Mas a gente sugeriu cupuaçu, acerola e graviola. Isso se chama elasticidade, tá? A gente define isso como elasticidade. Todos os sistemas que nós projetamos são modulares, replicáveis e elásticos. Isso é o que confere grande parte do sucesso dos sistemas implantados pela Preta Terra e é o que a gente vai passar para vocês aqui também, uma pincelada disso, inclusive na hora de escrever um projeto. A gente não espera que vocês já saibam, já entendam tudo que a gente está falando agora, já internalizem tudo de uma vez só, tá, pessoal? A ideia é a gente começar a usar esses termos e conversando com vocês e trazendo o princípio da agrofloresta para vocês irem se familiarizando até chegar a um ponto que vocês já vão ter isso internalizado. Bom, a gente fez implantações de 1/4 de hectare, como esse quadrado vermelho aqui, ou de 1 hectare inteiro, como essa área verde toda aqui. Então, essa faixa aqui é a linha de serviço com bananeiras, e aqui é a linha de florestais com frutíferas. Isso aqui é uma maneira de representar, né? De representar a área plantada. É um croquis esquemático que fala, né? Bom, aqui a gente tem as espécies, então essa possibilidade de elasticidade que a gente falou, né? A frutífera poderia ser cacau, café, araçá, goiaba. Essa árvore grande poderia ser um pequiá, um jatobá, um ipê, uma maçaranduba. E essas espécies, inclusive a mandioca poderia ser trocada, né? Ser mudada por uma batata doce, milho, jerimum, ou até capim, no caso daqueles que queriam fazer criação animal. Então, tudo bem, você tem pecuária? Não tem problema nenhum. Planta as árvores, mantém o seu gado em outro lugar, cerca bem essa área, planta mandioca ou milho nas entrelinhas nos primeiros anos, e lá pelo 3º ano, quando as árvores já estiverem grandes, você planta capim e solta o gado no meio das árvores, não tem problema nenhum. Aqui a quantidade de mudas, eu acho que isso é uma coisa legal para vocês começarem a internalizar, a gente não vai detalhar isso agora, mas a ideia é a gente fazer o planejamento do plantio. O planejamento mínimo é a gente saber quantas mudas ou sementes de cada espécie eu preciso colocar na minha área, né? Isso é um planejamento fundamental. E aí a gente pode chegar até a entender o custo disso, né? Se uma muda custa R$2 e eu vou plantar 100 mudas, então eu vou gastar R$200. Entendeu? Isso é uma forma de apresentação de planilha de custos para um projeto que vocês vão escrever. Então, a gente traz ela aqui mais para efeito ilustrativo, para a gente já ir dando... Hoje a aula de hoje é uma grande pincelada de tudo que vai acontecer nos próximos módulos. Mas essa é uma forma de apresentar. Se a gente não faz essas contas, é muito difícil da gente convencer tanto o investidor ou o recurso, acessar o recurso que vocês estão buscando, né, o fundo, como convencer um agricultor. Como existem projetos maiores, existem projetos em diferentes regiões que a gente precisa, de fato, mostrar por A mais B, numericamente, como o projeto vai se comportar, o que é que vai ser gasto e o que é que vai ser gerado. Eu acho que assim como a gente tem aqui o planejamento de custos de sementes e mudas, aqui de sementes, né? Na muvuca de sementes também é possível diversificar, então, como a gente falou. Então, a gente também faz de tudo do projeto, né? Sementes, mudas, mão de obra, aqui, dos insumos, o custo do calcário, o custo do composto, o custo das ferramentas também. E notem, pessoal, um detalhe importante, que a gente faz esse custo por hectare, tá? A gente tem o custo total, mas tem o custo por hectare. E por que é importante a gente ter noção do custo por hectare? Porque a gente consegue comparar uma área com a outra. Não se preocupem muito com tudo isso, gente, mas a gente só está pincelando para vocês começarem a visualizar como que a gente
tem trabalhado, como que se trabalha dentro de um projeto. E aí a gente sabe, então, o custo de implantação desse projeto, então isso tudo faz parte do planejamento, e o custo por hectare de implementação também. E aí, eu acho que além do custo, como o Walter falou, que a gente tem que convencer quem está financiando e quem vai plantar, que é o agricultor, a gente precisa mostrar por A mais B porque que ele é viável, né? Então aqui é uma tabelinha, ela parece meio maluca. Olha aqui embaixo, ó, nas receitas. Receita do business as usual, como a gente falou, da linha de base, receita de como que os agricultores estão acostumados a fazer. A farinha de mandioca em 1 hectare, ela dava uma renda anual de R$ 6.600. R$ 6.600. Então, depois de fazer a coivária, plantar mandioca, roçar toda a área, maior trabalhão, colher a mandioca, fazer a farinha, ficar lá na feira vendendo, a família conseguia R$ 6.600 por hectare por ano, tá? Com esse desenho agroflorestal, e a gente já vai mostrar isso mais detalhado, a gente considera, bom, se vocês olharem aqui, a gente tem o número... cadê? Aqui, a produtividade por planta, tá vendo? E aí, quando a gente passa por a produtividade por planta, a gente passa ela por hectare. A gente sabe, por exemplo, que... Deixa eu olhar aqui. O cumaru, ó. O cumaru vai produzir 87,5 kg de amêndoa. Todos os cumarus, né? A gente tá falando de 100 pés de cumaru. Então, ele vai produzir 87 quilos de amêndoa por ano, quando ele começar a produzir, claro. Se a gente vender essa amêndoa por R$30, esse quilo de amêndoa por R$30, a gente tem uma renda anual de R$2.600 só do cumaru, né? Então, 1/3 dessa receita da mandioca, a gente consegue cobrir só com a produção do cumaru. Sim. Né? Então, são essas pequenas contas que a gente vai fazendo. A gente traz isso para vocês, assim, até para fechar com chave de ouro o que é o sistema agroflorestal para nós, para mostrar que ele não só é benéfico e altera a paisagem no contexto ambiental, né, em todas as suas frentes ambientais de conservação, preservação, restauração, mas ele também traz um componente financeiro que é indiscutível. Mas a gente também traz isso daqui, sempre olhando com os dois olhos, para mostrar o que é uma tabela bem construída, basicamente de multiplicação de fatores, né? Onde a gente coloca, a gente entende, então tem um momento de imersão em diagnóstico, a gente entende como o que está acontecendo, por quanto, por quem, quantos, planeja para o sistema, extrapola esses valores, faz as contas. A gente vai fazer isso junto no Excel, tá? A gente vai mostrar isso junto. Para mostrar também um gráfico, pessoal, a gente gosta muito de gráficos como esse, de produção anual estimada. Estimada por quê, né? Porque a gente sabe quanto que é a produção média da região, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é sempre uma estimativa. E aí, se vocês olharem aqui na parte superior do gráfico, a gente tem todos os valores em quilos das espécies que produzem em quilos. E aqui embaixo a gente tem em metros cúbicos das espécies que produzem em metros cúbicos, certo? E aí, observem, isso daqui é em quilos de produto. Aqui, no ano 1, ano 2, ano 3, a gente tem a produção da mandioca. E veja aqui, produçãozinha sem vergonha, em 1 hectare. Aí a gente tem a produção da banana. Olha como o volume de produção da banana é bem grande, né? Daí, o cumaru começa a produzir. A banana, ó, ela sai no 7º ano, tá vendo? O cumaru começa a produzir aqui e segue ao longo de todo o ciclo. A graviola também começa a produzir aqui no 5º ano, esse azulzinho, e segue ao longo de todo o tempo. E a acerola também. Então, veja só vocês como que, de repente, lá pelo 5º ano, tem um pico de produção na mesma área. Você já não tem mais a mandioca, mas olha o volume de produção que você tem agora, né? Depois que a banana saiu, você começa a colher a andiroba também, lá pelo 8º ano, e a produção se estabiliza. Então, você tem uma área produzindo cupuaçu, acerola, graviola, cumaru, andiroba, e a gente nem colocou aqui a receita do pau rosa, tá, pessoal? Porque o pau rosa, a ideia é eles colherem por poda. Por poda. Por poda e né? não por derruba, né? E não por derruba. E a gente vai fazer esse tipo de gráfico juntos também, tá? Usando dados hipotéticos, ou até se vocês trouxerem um TDR já pra gente, a gente escolher juntos, a gente constrói
Tchau. E aí, por último, a gente transforma tudo isso em dinheiros, né? Em dinheiros. Por quê? Olha só agora em dinheiros. A gente fala assim, ó, o quilo da mandioca a gente vai vender por, não sei, R$2. E o quilo da banana a gente vai vender por R$10. Por R$5. Não, o quilo da banana tá tão caro. E aí a gente transforma isso, então, em reais, né? Tá tudo aqui em reais. E olha só, olha a renda da mandioca. Como ela é baixa. Como ela traz pouca coisa no começo. E aí, se você entra com banana, olha a diferença que dá a produção de banana. E, gente, não tá faltando mercado, viu? O pessoal que produz está vendendo. Tudo que eles estão produzindo vende pelo PAA, pelo PNAE, vende na feira, né? Então, tem como comercializar sim. Agora, a gente tem o cumaru e lá no final, o valor da indiroba não é tão alto, tá vendo? Ela não tem uma produtividade tão alta. Mas o cumaru, a graviola e a acerola e o cupuaçu, eles trazem uma produção muito robusta. Na verdade, o pau-rosa, gente, mil perdões, ele tá aqui, mas o volume de produção dele é muito pequeno. Opa. Então, a gente consegue traduzir esse volume de produção dele, mesmo sendo pequeno, como ele tem um alto valor, ele tem um valor considerável aqui. E aí, por último, tem a colheita da madeira, que dá um boom aqui no final. Então, esse tipo de gráfico, pessoal, a gente vai ter que aprender a fazer, tá? Tanto gráfico quanto tabela, para a gente planejar a produção, por um lado. Então, na parte do módulo de estudo agroflorestal, a gente precisa planejar a produção. Então, a gente precisa fazer um gráfico como esse. E, para elaboração de projetos, também, a gente precisa planejar os custos do nosso projeto, planejar o que o sistema dos meus agricultores vai produzir. Então, também, a gente vai precisar de um gráfico como esse. Bom, gente, eu acho que é isso. Depois a gente, claro, fez a implantação, acho que muitas das pessoas aí acompanharam. A gente fala muito da questão da cobertura do solo, isso vai ser um ponto que a gente vai dar uma atenção uma super ênfase sobre a cobertura do solo, sobre manejo de solo, principalmente na agrofloresta. E aqui é meio que uma comparação, né, com uma área de coivara, uma área que não foi queimada, né, como que a gente fez o manejo. Né? A gente não queimou essa área. E essa daqui é uma das áreas lá da Marliane, quando a gente estava implementando. A mandioca está aqui na metade do caminho, né? A gente está terminando de plantar mandioca. E, gente, eu acho que é isso. A gente queria abrir um pouco para vocês falarem. Não sei se vocês conseguiram prestar atenção em tudo. O legal é que vocês podem agora interagir com a gente, mas também podem mandar no grupo, tá? Se alguém precisar sair... o importante para quem está assistindo a gente agora, que não ao vivo, também o grupo está aberto no WhatsApp, enviem o que vocês precisarem, todas as dúvidas que vocês tiverem, os comentários, está lá aberto. E, bom, a gente fica aqui à disposição agora também para conversar um pouquinho com vocês. Tá bom? Camila, Alex, vocês que são os vitoriosos, se vocês tiverem alguma observação, algum comentário, fiquem à vontade de fazer agora. Se não, fiquem tranquilos que a gente conversa também pelo WhatsApp. E essa é só uma aula de abertura, tá? Essa é a primeira aula nossa, que a gente queria passar para vocês um pouco da ideia de como vai funcionar todo o curso e fazer as apresentações. Então, lembre-se também, todo mundo que não enviou a apresentação, envia a apresentação no grupo de WhatsApp, faz uma selfie, manda lá 2 minutinhos, conta quem são vocês e por que vocês estão aqui. A gente vai lembrar isso no grupo também. Beleza? Oi, Camila. Oi, Camila. Quero agradecer a vocês, né, pela aula maravilhosa, pela disponibilidade de vocês de fazer isso aqui com a gente, por nos ter proporcionado isso, né? Acho que é bastante importante para a gente, como agrônomos, como pessoas interessadas nesse modelo de sistema, né? Acho que a pergunta, eu não tenho uma pergunta, eu queria saber, assim, pela questão de força de trabalho, digamos assim, a diferença, por exemplo, de um sistema de coivara para o sistema agroflorestal, essa diferença como é que fala, meu Deus, no trabalho que eu vou ter para isso, qual a diferença, né? Se a proporção dele com a questão da lucratividade depois. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, ele vai pelo menos dobrar, tá? Pelo menos dobrar nos primeiros anos. Na implantação e no manejo dos primeiros anos. Depois ele vai diminuindo gradativamente.
A gente tem esses dados, a gente pode apresentar na próxima aula. O que acontece é que vários dos sistemas foram implantados com mutirão. O mutirão é muito utilizado e o trabalho é familiar. Então, se você considera que você não vai precisar no segundo ano, veja bem, esse dado é muito importante. Se você comparar um sistema agroflorestal, igual você está fazendo sua pergunta, um sistema agroflorestal e ser implantado, e um sistema e uma coivara para plantar mandioca, o sistema agroflorestal vai demandar muito mais trabalho. Mas, se você colocar na conta 5 anos, por exemplo, dos dois, você fica comparando uma família que faz coivara por 5 anos e uma família que faz sistema agroflorestal por 5 anos, o trabalho é menor. Porque a família da coivara tem que passar para uma nova área, derrubar toda a área, fazer toda a queimada, depois ir para outra área, e as áreas vão ficando longe também. Quando você põe isso na conta, eu estou falando 5 anos, talvez seja até menos, tá? Tudo depende da distância ou de quanto que a juquira, quão denso estava esse fragmento florestal que vai ser derrubado. Então, isso varia, mas em 5 anos, com certeza, o trabalho agroflorestal vai ser menor. Vai ser mais fácil de lidar com ele. E financeiramente falando, se a gente multiplicar, daí isso é uma coisa que a gente vai fazer juntos, é um excelente exercício para os próximos momentos de formação. Se a gente multiplicar, de fato, daí, o valor de uma diária, mesmo que a gente fale, é da família, mas vamos por aí o que seria a diária. Tem gente aqui ganhando R$60, R$70, não sei, a diária. Ótimo, vamos multiplicar quanto se gasta na agrofloresta, quanto se gasta na coivara, quanto rende daí a mandioca na época dava cerca de 6 mil e poucos reais, a agrofloresta chegava em valor presente depois de 30 e poucos mil, depois de alguns anos, é só fazer essa conta, e você vai ver que fecha a conta também com a agrofloresta. Isso é um exercício que a gente pode fazer junto, e é uma excelente pergunta. Com certeza. Sem falar na redução do impacto ambiental, né, que vai ter. Sim. Não, quis responder só e unicamente a sua pergunta, matematicamente falando, né, dos custos, mas se a gente for colocado aí na parte ambiental, na segurança alimentar, em todos os benefícios de longo prazo, na restauração do solo, daí os benefícios a gente podia ficar falando aqui mais horas. Verdade. Bom, acho que a minha pergunta foi muito bem respondida. Obrigada. Obrigada, Camila. Eu acho que a gente vai deixar aberto para o pessoal que assistir essa aula gravada para mandar suas perguntas, e a gente prefere até que vocês mandem vídeos, tá bom? Eu acho que vale muito a pena para a gente olhar a cara de vocês, escutar a voz de vocês, em vez de vocês só mandarem escrito, filma o próprio rosto e manda a pergunta que vocês tiverem pelo grupo, que vai ser ótimo para a gente se sentir mais próximo também, tá bom, gente?